Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Provérbios capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta todos os orgulhosos de coração. Esteja certo de que ele não ficará impune. Com amor leal e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei pronunciam palavras divinas. A sua boca não trai a justiça. Balanças e pesos justos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se firma pela justiça. Os reis têm prazer em lábios honestos e apreciam o homem que fala o que é certo. A ira do rei é um mensageiro de morte, mas o homem sábio a acalmará. O brilho no rosto do rei implica vida, e o seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Bem melhor é obter sabedoria do que ouro, mas vale obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a própria vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar os despojos com os orgulhosos. Quem considera atentamente a instrução prospera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente, e lábios gentis promovem a instrução. O discernimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio torna prudente a sua boca, e com os lábios ele promove a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem maldoso maquina o mal, que é como um fogo devorador nos seus lábios. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O homem violento instiga o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja a perversidade. Quem franze os lábios já vai praticá-la. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor que se obtém no caminho da justiça. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão dela vem do Senhor. Provérbios capítulo 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa farta de carnes e brigas. O servo sensato dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios enganosos. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo ao seu Criador. Quem se alegra com a desgraça não ficará impune. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é uma pedra preciosa para aquele que o oferece. Ele crê que terá êxito aonde quer que vá. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem insiste no assunto separa bons amigos. A repreensão deixa marcas mais profundas em quem tem discernimento do que 100 açoites no tolo.
O homem mau só busca a rebeldia. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo na sua insensatez. O mal nunca se afastará da casa daquele que paga o bem com o mal. Começar uma discussão é como abrir brecha em um dique. Por isso, antes que a disputa estoure, abandone-a. Absolver o ímpio e condenar o justo são duas coisas que o Senhor detesta. De que adianta o dinheiro na mão do tolo? Ele poderia adquirir sabedoria se lhe falta juízo? O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. O homem sem juízo se compromete com um aperto de mão e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a transgressão ama a discussão. Quem constrói portas altas procura a própria ruína. O perverso de coração não prospera, e o de língua enganosa cai em desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a frustração do pai e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar o nobre por sua retidão. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Provérbios, capítulo 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Quando vem a impiedade, também vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Os lábios do tolo provocam briga, e a sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a própria alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o mais íntimo do ser. Quem relaxa no seu trabalho é irmão de quem é destrutivo. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. A soberba do coração precede a ruína, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas quem levantará o espírito abatido? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à procura do conhecimento. O presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, a colheita dos seus lábios o satisfaz. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus, pois ele diz, no tempo favorável, ouvi você e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança,
em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não restringimos o nosso afeto por vocês, mas vocês restringem o afeto que têm por nós. Como justa compensação, falo como a meus filhos. Abram o coração de vocês para nós também. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.